dia, turma! Eu sou a professora Cleidiane e hoje nós iremos fazer a leitura e também iremos fazer a compreensão textual, cujo livro fala sobre a alegre vovó Guida, que é um bocado distraída, cuja autora é Tatiana Belingue, ilustradora Ana Terra, editora do Brasil. Ele vai falar sobre uma vovozinha, que ela é muito distraída, isto é, ela é muito desatenta e troca tudo de lugar. Essa vovozinha, ela faz uma confusão danada com os objetos. Ela esquece e mistura um monte de coisas. E mesmo assim, ela conquista todos com o seu jeitinho atrapalhado de ser. Não é mesmo uma graça essa vovozinha? Iremos agora fazer a leitura do texto. A alegre vovó Guida, que é um bocado distraída, vejam só o que essa avó aprontou num dia só. Porque é muito distraída, a alegre vovó Guida. Ontem na cozinha escura, pôs no forno a dentadura, e na boca em lugar dela, colocou mangamela. Não é mesmo distraída, a alegre vovó Guida? Pra dar de beber ao gato, pôs o leite no sapato, e no pé, coisa maluca, ela pôs sua peruca. Não é mesmo distraída, a alegre vovó Guida? Sua vida não é sopa, do avesso, pôs-se a roupa. Na cabeça, só mesmo ela, pôs fazer uma tigela. Não é mesmo distraída, a alegre vovó Guida? Pra descer até o subsolo, pôs um queijo a tiracolo, e a bolsa com a carteira, ela guardou na geladeira. E coçando o cocoruto, acendeu o gordo charuto, e após pitá-lo inteiro, atirou-se no cinzeiro. Não é mesmo distraída, a alegre vovó Guida? Pra almoçar toda feliz, a colher pôs no nariz, e na sopa pôs que mais? Seus óculos bifocais. De acordo com as atividades domiciliares, nós iremos fazer a leitura do texto e ver o que ele pede. É interessante você observar o título, a autora, as informações no decorrer do mesmo. Aqui nós temos, leia o texto e faça o que se pede. Tema, ou título, a alegre vovó Guida, que é um bocado distraída. Autora, Tatiana Belingue. A alegre vovó Guida é um bocado distraída. Vejam só o que esta avó aprontou num dia só. Porque é muito distraída e alegre vovó Guida. Ontem na cozinha escura, pôs no forno a dentadura, e na boca em lugar dela, colocou uma gamela. Pôs faceiro uma tigela, não é mesmo distraída, a alegre vovó Guida? Pra dar de beber ao gato, pôs o leite no sapato, e no pé, coisa maluca, ela pôs sua peruca. Não é mesmo distraída, a alegre vovó Guida? Sua vida não é sopa, do avesso pôs a roupa. Na cabeça, só mesmo ela. Agora iremos para o estudo de texto. É interessante você observar qual a diferença, ou seja, o que difere entre compreensão textual e interpretação de texto. Na compreensão textual, vocês podem observar que as informações elas estão explícitas no texto, isto é, elas estão presentes no texto. Já a interpretação textual, ela vai além. As informações, elas são implícitas, ou seja, você precisa deduzir qual é a intenção do texto. De acordo com as questões que se seguem, vamos observar se é uma compreensão textual ou se é uma interpretação textual. Estudo do texto. Primeira, retire do texto duas palavras oxítonas. Retire do texto uma palavra paroxítona. Qual é o título do texto? Quem é o autor? Pessoal, já deu para perceber que esse tipo de questões se refere a uma compreensão textual. Isto é, você vai retirar do texto as informações que são explícitas, isto é, que estão presentes no texto.
De acordo com a primeira pergunta, retire do texto duas palavras oxítonas. Mas vocês lembram o que são palavras oxítonas? Vamos recapitular algumas informações importantes que a gente viu anteriormente em sala. Revendo conceitos básicos, a gente vai rever agora a classificação das palavras, isto é, para a gente classificar as palavras, precisamos observar a sílaba tônica ou acentuação gráfica. Então, a classificação das palavras, elas se dividem em três, que são as oxítonas, as paroxítonas e as proparoxítonas. Mas o que de fato vem a ser palavras oxítonas? O que são palavras oxítonas? São palavras nas quais a última sílaba é tônica, ou seja, é a sílaba mais forte de uma palavra, aquela que você pronuncia com mais intensidade, isto é, com mais força. Portanto, ela é a sua sílaba tônica. Exemplo, na palavra café. Também é interessante observar que a classificação das palavras em relação à sua sílaba tônica, é interessante você perceber que a gente começa do final da palavra para o início da palavra, ou seja, da direita para a esquerda. Observe que a sílaba tônica é o fé, isto é a última sílaba. E quando a última sílaba de uma palavra é a sílaba tônica, nós consideramos elas como palavras o quê? Oxítonas. Próxima. O que são palavras paroxítonas? Observe que são palavras que têm a penúltima sílaba da palavra como sílaba tônica. Exemplo, saúde. Nós temos aqui, ó, última, penúltima. Quando a penúltima sílaba é a sílaba tônica, então nós chamamos elas, classificamos como palavras paroxítonas. E próximo, nós vamos observar as palavras proparoxítonas. E o que são palavras proparoxítonas? São palavras que têm a antepenúltima sílaba como a sílaba tônica. Ou seja, a sua antepenúltima sílaba é aquela que é pronunciada com mais força, isto é, aquela que você pronuncia com mais intensidade. Exemplo, a palavra médico. Então, nós temos aqui última, penúltima, antepenúltima sílaba. Então, é interessante observar também que todas as proparoxítonas são acentuadas. Já as palavras oxítonas e paroxítonas, nem todas elas vêm acentuadas, mas dá para a gente perceber através da pronúncia. Voltando ao estudo do texto, já que nós relembramos algumas informações que foram importantes, né, para a gente fazer aqui a resolução da mesa. Primeira, retire do texto duas palavras oxítonas. Vamos retornar ao texto. De acordo com as palavras oxítonas, você vai observar a sílaba tônica, cuja palavra a última sílaba. Exemplo, vovó. Retire do texto palavras oxítonas, a gente viu. Palavras oxítonas são palavras que têm a sua última sílaba como sílaba tônica. Segunda, retire do texto uma palavra paroxítona. Lembrando que as palavras paroxítonas são palavras cuja sua sílaba tônica é a penúltima. Temos aqui o exemplo da palavra distraída. Qual o título do texto? Retornando ao texto, o título do texto é A Alegre Vovó Guida, que é um bocado distraída. Quarta questão, quem é o autor? Como vimos anteriormente,
Tatiana Belink. Quinta, qual é o nome da vovó? Como vocês podem observar, Guida. Sexta, colorir no texto com a mesma cor os pares de rimas. Retornando ao texto, iremos agora observar os pares de palavras que rimam. A alegre vovó Guida, que é um bocado distraída. Então, Guida rima com distraída. Vovó rima com só. Distraída rima com guida. Observe que a terminação é a mesma, ida e ida. Escura rima com dentadura. Dela rima com gamela. Distraída rima com guida. Gato rima com sapato. Maluca rima com peruca. Mais uma vez, distraída rima com guida. E sopa rima com roupa. Sétima, na frase, ontem na cozinha escura, então a palavra é destacada da ideia de que ontem é algo que já se passou, então ela se refere ao tempo. Espero que todos tenham compreendido a lição.